E vamos ver o que aconteceu na semana passada, vamos ter uma ideia do que pode acontecer agora na próxima semana, tanto com milho, soja, boi, né, o nosso dólar, café, o que aconteceu com esses ativos durante a semana passada, o que a gente pode esperar, né, no futuro próximo agora, para a próxima semana, talvez as próximas 2, 3 semanas, o que a gente pode pensar em posicionar, como a gente pode se posicionar. E eu também vou mostrar aqui alguns dados da sazonalidade do milho, né? Então quem quer entender, quer saber o que é a tal da sazonalidade do milho, eu vou mostrar dados aqui tanto da variação percentual quanto de volume. Então, mais um vídeo e você vai aprender tudo isso agora aqui de graça. Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho, só que hoje é domingo, hoje não é sexta-feira, não é dia, né, um dia de semana ou dia útil, como se fala, hoje é domingo. E a ideia do vídeo é justamente isso, a gente pegar, sentar final de semana, fazer o tema de casa, para ter uma ideia do que a gente pode esperar do mercado já na próxima semana, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, onde, né, a nossa Bolsa Brasileira começa a funcionar aqui, os mercados futuros. E também hoje, né, a partir das 8, 9 horas da noite, já o mercado futuro americano começa a funcionar também. Beleza? Bom, se você é novo aqui, considere se inscrever aqui no cantinho, ativa o sininho se gostar dos vídeos, né? E também vai receber as notificações dos vídeos sempre de forma rápida. Aqui embaixo nos comentários, comenta, envia suas dúvidas, suas sugestões. Isso é muito bacana porque a gente consegue criar mais conteúdo aqui, mais conteúdo é criado, mais pessoas são atingidas e no final das contas, quem ganha é quem assiste, né? Porque tudo isso aqui é de graça, tudo isso aqui é simplesmente com caráter educacional, não estou aqui vendendo curso, nada, simplesmente estou aqui postando os vídeos, falando do que eu gosto de falar e o que eu faço no dia a dia, né? Então não fico falando coisa que eu não faço ou que aquelas histórias que na teoria é bonito, ah, isso deveria ser bom assim, mas eu não faço, não. Eu coloco o meu na reta lá e a gente ganha dinheiro e também perde, mas no final das contas o importante é que ganha mais do que perde, né? Quando ganha, ganha bem mais do que quando perde. Beleza? Então, considere se inscrever, ative as notificações. Aqui também embaixo tem o meu Instagram, @ccmfut, me segue lá. De vez em quando eu posto coisa lá também. A ideia é crescer cada vez mais aquele Instagram, mas como eu posto pouca coisa, também eu tenho que postar mais coisa. E o principal, né? O principal meio de comunicação aqui é lá no grupo do Telegram. Então escaneia aquele QR Code que está lá, ou clica aqui embaixo no primeiro link na descrição e entra lá no grupo do Telegram. Por quê? O grupo do Telegram, como o próprio nome diz, é um gratuito, não tem que pagar, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. Só clicar ali e entrar lá no grupo. Ele é liberado para todo mundo falar, então ele não é um grupo onde só eu falo, não é um canal, não é uma lista de transmissão, não. Ele é um grupo mesmo. E a ideia do grupo é justamente criar uma comunidade. Então imagine vocês lá com 300 pessoas falando, respirando o mercado financeiro todos os dias. A partir das 9 horas da manhã, já tem gente falando e a gente começa e fala o dia inteiro, final de semana também. E o principal foco do grupo é mercado financeiro. O pessoal não fala de assunto paralelo, não discute, não entra em outros assuntos. Quando entra, né, automaticamente um ou outro acaba falando, um desavisado. Os outros ele falam, vamos parar com esse assunto, todo mundo se aquieta, fica tudo certo. Essa é a ideia. É a gente falar de mercado financeiro. E por que o grupo, né? Lá no grupo é muito bacana porque tem gente que está começando agora, gente que não sabe como operar, ou tem dúvidas e aí quer perguntar alguma coisa, você fica com vergonha de perguntar, fica com vergonha de botar num comentário do vídeo, porque acha que é um conteúdo, que acha que é uma pergunta muito boba, muito básica. Não existe pergunta básica. Lá na frente a gente acaba errando por não fazer o tema de casa no básico, né? Que nem matemática. Não adianta eu querer fazer uma coisa extremamente avançada em matemática se eu não sei o somar e multiplicar e dividir e subtrair, né? Então tem que fazer as coisas bem didática mesmo. E lá no grupo é bom que tem gente que já está no mercado há muito tempo, gente que está começando agora, gente que opera ações, opções, faz day trade, swing trade, opera mercado americano, né, opera as commodities agrícolas aqui, praticamente todas elas, milho, café, soja, boi. Então todo mundo, muita gente opera várias delas, seja direto no contrato futuro ou com opções. Então tem muita troca de informação. Então entra lá no grupo, sempre que tiver alguma dúvida, pergunta lá. E surgem também oportunidades. Ah, eu estou a fim de comprar tal ativo, o que vocês acham? Estou a fim de vender tal ativo, o que vocês acham? Então tudo isso é muito bacana e todo mundo tem de aprender, tá? Então é só escanear o QR Code ali em cima com o celular ou clicar aqui embaixo
no primeiro link na descrição que já vai abrir direto lá o Telegram. Certo? Vamos falar de mercado então? Então tá bom. Deixa eu mudar minha tela. Sexta-feira, né, o que aconteceu? O Ibovespa subiu 0,41, dólar caindo 0,4, o milho caindo 0,10, o boi subindo 0,12, o café caindo 2,07 aqui o café Z, o café U caindo 2,27, o ouro subindo 1,66, a soja com 1,79 de alta, né? Nós tivemos aqui a Vale caindo, a Petro subindo, daí futuro segue firme e forte para cima, subindo 1,7. Lá fora, deixa eu olhar rapidinho aqui para a gente ter uma ideia do que aconteceu no final de semana lá fora. No final da semana lá fora. SPI subindo, Dow Jones subindo, Nasdaq também, as bolsas da Europa também, as bolsas da Ásia aqui fecharam com um pouco de queda, né? Ouro aqui, prata subindo. Vamos ver o que mais aqui, nossas commodities. Por que eu mudei aqui? Nossas commodities, vamos lá, o petróleo caindo 0,94, o milho subindo 0,22, a soja 1,93 de alta, o café 2% de queda, o algodão subindo 1,07, o cacau também subindo mais de 1%, né, 1,40, madeira caindo 1,04, boi com 0,32 de queda, nós tivemos aqui o cobre com 0,72 de alta, a parte de minério aqui embaixo, ó, vamos dar uma olhada aqui embaixo, o minério, a BHP caiu, o Rio Tinto ficou no 0 a 0 praticamente ali, a Anglo América caiu um pouquinho, a Vale que caiu um pouco mais forte, né? Aqui embaixo, deixa eu dar uma olhada aqui, ExxonMobil, né, petróleo, petrolífero aqui caindo 1,1%, né? Eu estou vendido no petróleo, vendido em Exxon, na verdade, aqui. Não estou vendido, estou com uma trava de baixo em Exxon, vamos falar corretamente aqui, tentando pegar a sazonalidade do petróleo. Tá? E falando em sazonalidade, eu vou começar exatamente por isso, né? Eu quero para deixar para o final, vou falar agora. Muita gente fala que o milho, primeiro eu vou puxar aqui o gráfico, o milho, né, se eu botar aqui o CCMFUT mesmo, que o milho nesse mês está fraco, nessa semana está fraco, posso botar um gráfico mensal, ó, o milho está mais lento, está mais devagar, está mais com menos negócio, 47.800 até agora, obviamente está no início do mês, né, metade do mês. Mês passado deu quantos negócios? 113, então considerando que a gente está quase no início do mês, se fechasse o mês, no mesmo volume, provavelmente a gente vai ter menos negócio nesse mês, bem provável, né? Então, o milho está parado, está travado, vai e volta, vai e volta. Então aqui ó, nós estamos no dia 15 de agosto, e o milho está no mesmo preço que ele estava aqui na semana do dia 19 de julho. Né? Então ele está parado, ele subiu, voltou, aí caiu, voltou, e agora caiu e abriu lá embaixo, né? Voltou, então está no 0 a 0. Então o milho está parado. Beleza. Então não está andando? Então tá. Então, por que que o milho está parado? Ele costuma ficar parado? Então, essa é a famosa sazonalidade. E aí eu fiz um estudo, isso aqui vai estar lá no Zigo, tá? Depois eu vou mostrar, obviamente, que isso aqui eu fiz no Excel para fazer os testes, e aí depois isso aqui vai ficar tudo programado de forma automática lá no Zigo. Vamos olhar a sazonalidade do milho. O que que eu fiz aqui? Eu tenho todos os meses do ano. Então aqui, ó, 1 é janeiro, 2 é fevereiro. Isso aqui são dados desde 2008. Tá? Então eu tenho todos os meses, que é um gráfico mensal, né? Cada linha dessa aqui é um mês do ano, né? Um mês de cada ano. Então, mês 10 de um ano tal, mês 10 do outro ano, mês 10 do outro ano. Tá? E eu tenho isso aqui com dados desde 2008. Então nós temos aqui pelo menos 13 anos de dados aqui, 2008 e 2009. 13 anos de dados. Em 13 anos de dados, considerando a média, ou melhor, esse aqui é a mediana. O que é mediana? O quanto o milho sobe, ou o quanto o milho cai, o quanto o milho se movimenta naquele mês. Então a gente tem aqui, ó, que em janeiro ele sobe em média 10%, em fevereiro 13%, em março 12 ponto alguma coisa, e aí ele vai subindo, vai ali em maio ele cai um pouquinho, depois em junho ele dá uma respirada, aí nós temos aqui, ó, julho, agosto, setembro ele anda muito pouco, né, ele sobe muito pouco, tá, quer dizer, ele não chega a ficar negativo, mas ele sobe muito pouco, e depois lá em agosto, setembro não, né, outubro, novembro e dezembro ele costuma subir mais, ou seja, isso aqui é uma média da variação mensal do milho nos últimos 13 anos, tá? Tem um detalhe aqui, tem um detalhe. O milho, e eu posso voltar aqui para o gráfico, o milho saiu de
aqui em 2020, vamos pegar janeiro de 2020. De janeiro de 2020 para cá, ele subiu 150%. Então é óbvio que se eu pegar ali janeiro vai ter alta, fevereiro vai estar em alta, março, abril, maio, junho, julho, todos esses meses o milho vai ter subido bastante. Se eu pegar só a janela de 2020 até hoje, por exemplo. Então é óbvio que isso aqui impacta, né? Impacta bastante em relação aos outros anos que ele foi muito mais tranquilo. Tá? Então isso é um ponto que tem que prestar atenção. Por que eu estou falando isso? Porque senão a pessoa vai olhar isso aqui e falar, o milho sobe 14% em abril. Bom, então dia 1º de abril eu vou vender minha casa e vou comprar tudo em milho e vou ganhar 14%. Não é assim que funciona. Isso aconteceu historicamente porque em 2020 abril subiu 60%. Né? Então, não se atenham ao percentual aqui, e sim, o que eu quero mostrar para vocês é a curva, a sazonalidade. O que eu sempre falava, né, e falo em todos os vídeos lá da sazonalidade do milho, que lá no meio do ano ali, entre julho, agosto, setembro, aquela região ali, ele costuma fazer fundos naquele ano. Então costuma ser regiões de fundos. Tá? Isso aqui é uma mediana de variação. Então, se ele subiu 13% aqui, aqui ele subiu só 1%, considere que teve vários meses de julho que ele caiu forte. Isso aqui é 13 anos. Se aqui ele subiu 0,58% só, considere que durante esses 13 anos teve vários meses de agosto que ele caiu bastante. Ele não subiu, ele ficou negativo. Setembro a mesma coisa. Então, o importante aqui, ó, é a gente enxergar essa curva. Essa é a ideia. Deixa eu ver se aqui é um lápis. A ideia é a gente enxergar essa curva aqui, ó, tá? Essa curva aqui do milho, essa é a ideia. Vou fazer mais ou menos como deveria ser aqui, né? Isso aqui, beleza. Aí aqui emenda um próximo ano que vai fazer uma curva igual. Ou seja, vocês conseguem enxergar mais ou menos aqui uma sazonalidade no milho. Essa é a sazonalidade, ou seja, esses meses aqui tendem a ser meses mais fracos de negócio, mais fracos de volume e mais fracos em valorização do milho. Então é muito provável que nesses meses a gente espere que ou o milho suba muito pouco ou o milho caia. É muito provável que a gente opere vendido aqui e aí aqui início de final de outubro, em setembro, né? Agosto, setembro. Final de setembro, início de outubro a gente começa a operar comprado. Então, sell in long aqui, né? Compra aqui e vende aqui. Essa seria mais ou menos a ideia que a gente pega essa curva da sazonalidade aqui e aí ele tende a ficar comprado depois. Até lá abril a gente pode ficar comprado. Então, isso é muito importante para quem quer se posicionar em milho. E é muito importante também para quem está olhando, por exemplo, nós estamos agora aqui nesse mês e está querendo comprar o milho no topo histórico. Então tomem muito cuidado com isso, porque pela sazonalidade, o mês que vem não é um mês que tem muita força. Então, se não tem muita força, é difícil que rompa topo histórico. Pode acontecer, é óbvio que pode acontecer, mas não é lá dos mais esperados. Isso aqui são dados de 13 anos. Beleza? Isso aqui eu peguei só a mediana. Nesse segundo gráfico, eu considerei a média ponderada do milho, que é a famosa média, né, que a gente pega a variação considerando o volume. Porque é óbvio que se eu pegar aqui o profit, por exemplo, voltar aqui e eu adicionar um indicador de volume financeiro, posso botar aqui embaixo mesmo, num gráfico semanal e tirar um zoom, desde 2008, 2009, o volume aqui não era quase nada. Aqui em 2009 o volume era quase nada. Então se eu pegar em 2009 ele subiu 10%, ou vamos botar mais, se em 2009 ele subiu 50%, vocês concordam comigo que ele ter subido 50% em 2020, né, ou até menos que isso, é muito mais relevante do que em 2009, porque o volume financeiro é muito maior. Né? 10%, ou melhor, 50% de R$ 1.000, vou botar um valor bem baixo para ficar fácil, é R$ 500. Só que 10% de R$ 100.000 é R$ 10.000. Então, olha a diferença. Então, por isso que às vezes o volume aqui sendo muito maior, ele pode ter subido 1% em 2020 inteiro, pode representar muito mais do que subir 10% lá em 2009.
Por isso que olhar a sazonalidade com a média ponderada e não só uma mediana do percentual tende a ter um peso, uma relevância muito maior, porque a gente considera o período atual, né, o volume financeiro e a variação percentual de que está agora. Porém, eu fiz esse teste aqui, né, fiz esse cálculo aqui, e ainda assim, como é que está a sazonalidade do milho? Né? Como é que estava aqui? Vou desenhar de novo mais ou menos uma coisa mais ou menos assim, ó, né? Obviamente que isso aqui é aproximado. Como é que está agora aqui? Algo mais ou menos assim. Não está bem parecido essas curvas? Ele não está fazendo fundo nas mesmas regiões, não está fazendo topo nas mesmas regiões? Ui, me atravessei todo aqui. Tá, né? Beleza, então o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui nesse mês, nessa região, nesse período, no meio do ano, né, de setembro, estou com setembro na cabeça horas, de julho até setembro, o milho tende a ter um volume menor de negócios, tende a ter um volume financeiro menor de negócios, então ele é mais parado e também sobe menos. Então a gente pode acreditar até que ele caia, ok? Então o volume aqui é menor do que os outros. Então tomem mais uma verdade aqui, comprovando a sazonalidade, que as curvas são bem parecidas. E aí depois aqui embaixo eu fiz a sazonalidade somente do volume financeiro. Não peguei variação. Peguei os meses que mais tem volume e os meses que mais tem menos volume, né? Então aqui o valor vai estar em bilhões, obviamente, que tem 13 anos de dados aqui, então isso aqui é irrelevante. Os valores em si que são irrelevantes. Atenham-se à média, ao valor aqui de baixo, que são os meses, janeiro a dezembro, e como que o gráfico se comporta. Mais uma vez, se a gente olhar aqui, dá para ver de novo, né, que esses períodos aqui do meio, entre março e aqui, ó, junho, julho, são meses de alta, né, que o milho tende a fazer topos e também tende a ter um volume financeiro muito grande. Por quê? Por causa da safra. E aí depois, quando passa, são volumes onde o milho tende a ter menos volume financeiro, menos negócios e também a média de variação é mais fraca, ou seja, aqui são períodos de maiores quedas no milho. Beleza? Então, a sazonalidade do milho é essa. A gente consegue enxergar essa curva que eu desenhei aqui no milho, onde lá entre julho, agosto e setembro, junho, julho, setembro, né? Então junho, agosto e julho, sabe? Essas regiões assim. Esse período aqui do meio do ano geralmente é um período onde o milho é um pouco mais fraco e menos altista, vamos pensar assim. E se a gente olhar no gráfico, né, desse ano, por exemplo, deixa eu apagar esse indicador que está me atrapalhando na vida. Se a gente olhar aqui, isso dá para ver que também não é mentira. Ó. A gente tem aqui o mês de junho, ele subiu, só que julho já foi o mês mais fraco, né? Ou melhor, aqui embaixo, junho, ele fez um fundo, aí julho ele começou a recuperar aqui e agosto ele está patinando ainda. Então, se ele cair mais um pouco, vai comprovar aquela tese lá e aí depois vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então, tá aí a sazonalidade no milho, para vocês entenderem. Quem não entendeu, volta o vídeo e tenta ter isso em mente. Operar só a sazonalidade não é algo que vai te dar dinheiro, né, garantido, porque muitas vezes ela atrapalha. Isso tem mudado, o mercado tem mudado. O milho saiu lá de R$50, R$30 há 2 anos atrás e bateu 105. Então essa sazonalidade nesse momento não ajudou muito não, né? Mas muitas vezes a gente operar só com base nisso pode perder muito dinheiro. Mas sempre opere com o gráfico, olhando o gráfico, e tenha em mente que se o gráfico está indicando um movimento que a sazonalidade também indica, tu tem o apoio da sazonalidade em cima, aí é bacana, certo? É mais fácil tu ganhar dinheiro no gráfico quando a sazonalidade está a favor. É mais fácil tu ganhar dinheiro no gráfico quando a tendência, né, do fundamento está a favor. Então, por isso que é sempre bom ter uma ideia de como é que funciona a sazonalidade. Aqui, ó, isso aqui eu tracei um tempo atrás, nem sei quando que eu tracei isso aqui, mas eu tinha traçado esse gráfico aqui baseado na sazonalidade do milho, né, explicando como é que era, eu desenhei aqui.
E está aqui, exatamente, o meio do ano é um fundo, no final do ano ele sobe mais, e aqui ele dá uma falhada aqui naquela região de maio, né? Abril, maio, que ele começa a dar uma falhada, dá uma subidinha e cai. Então aqui eu já tenho em mente a curva da sazonalidade. Então eu já espero, no meio do ano, ali em agosto, julho, agosto, setembro, meses mais fracos. Então, por isso que é importante a gente ter uma ideia da sazonalidade. Certo? E aí, só para completar aqui, aí de fato a gente começar a falar de mercado mesmo, eu vou abrir aqui o Zigo, obviamente que não está lá isso ainda, mas a gente está fazendo, eu já tenho alguns dados interessantes lá no Zigo. Opa, deixa eu só mudar essa tela aqui, tem coisa que eu não quero que vocês vejam ainda, que é novidade. Aqui, ó. Né? Mas aqui, por exemplo, ó, as commodities aqui, né? Abrindo a parte de commodities, a gente, por enquanto tem só esses dois itens, mas vai ter bastante aqui ainda. Né, que aqui são as cotações, e essas cotações das commodities brasileiras, por enquanto tá só as brasileiras, mas eu vou fazer mais. Isso aqui é em tempo real. Então ele atualiza aqui, muda lá na corretora, muda no Profit Chart, ou sei lá qual plataforma que vocês usam, ele vai mudar aqui também. Então aqui muda em tempo real, isso aqui a gente consegue fazer as cotações, ver as cotações em tempo real aqui de todos os contratos, né? Não são todos os contratos que existem, mas são todos os contratos que tiveram pelo menos um negócio. Não vou botar um contrato aqui BGI V22 se não teve negócio ainda, né? Então não tem lógica. Então isso aqui é em tempo real. Por exemplo, o Z21 está 0% aqui porque sexta-feira não teve nenhum negócio. Né? Mas ele está aqui porque já teve negócios no passado recente. E isso aqui que é o mais legal. Eu estava trabalhando aqui toda semana praticamente. Que é as curvas dos contratos futuros das nossas commodities brasileiras. Obviamente que isso aqui é um gráfico que ainda não está 100% alinhado, mas ele está bem bacana. Por exemplo, ó, o milho, esse milho, ó, milho BVMF hoje, é a curva, né, dos contratos, ó, U, X, F, K, N e U, 22. Essa aqui é a curva dos preços desses contratos, a curva atual. E aí, se eu pegar aqui, eu posso selecionar, e está selecionado já, a curva de como é que estava semana passada. Essa cinza é uma semana atrás. Então, se isso aqui foi sexta, esses dados aqui de sexta-feira 13 agora, e esses dados aqui da outra sexta-feira passada. Como é que estava essa curva? Estava assim, os contratos. E como é que estava um mês atrás? Estava assim. Ou seja, dá para enxergar que todos os contratos subiram. Né? Então, dá para imaginar que o milho está subindo e está subindo com todos os contratos. E o mais legal é o quê? Enxergar o que aqui, ó, que lá no K22 já estão precificando milho na região lá entre... Quanto é que está aqui? Ó, dá para parar o mouse em cima, dá para ver. Ó. 93,25, há uma semana atrás estava em 92 e há um mês atrás estava em 88. Ou seja, está lá na região de 93, 94, lá o contrato cai. Se a gente olhar o contrato N, né, no meio do ano que vem, já está em 86 o milho. Então a gente está enxergando um famoso backwardation, ou seja, o que? O milho está com uma tendência no longo prazo a ter preços menores lá adiante. E aí isso aqui é legal, a gente pode seleciona uma, seleciona outra, compara uma com outra. Então, a ideia do Zio é ser bem bacana em relação a isso, para a gente poder ter uma ideia. Ó, aqui é hoje, preço de último dia negociado, no caso sexta-feira, e uma semana atrás, ou sexta-feira e um mês atrás, como é que tá? Olha o salto que deu, ele saiu de 86 aqui, 96, o contrato janeiro, e foi até 101,6 o contrato janeiro. A mesma coisa para o boi também está aqui as curvas. O F22 está aqui embaixo, porque foi o último negócio que teve, né? Mas olha aqui o contrato atual, né, que seria a linhazinha azulzinha, como é que tá os contratos atuais, né? Atuais não, os vencimentos negociados hoje, no caso sexta-feira. A gente vê aqui que o BGX 21 está em alta, está lá na região dos 330, 329. Aí depois aqui um mês atrás como é que estava, então o boi teve uma elevação de preço, e se a gente vê o boi há uma semana atrás, ele estava mais alto ainda e caiu. Então se a gente pegar aqui, tirar o de agora e botar de um mês atrás, de uma semana atrás só, a gente vai ver que ele deu um salto gigantesco aqui, por exemplo, o X, de 325 para 329, e aí agora, né, sexta-feira, ele deu uma recuada e caiu lá para 328, já voltou um pouco, ele deu um salto gigantesco e agora está no meio do caminho. Mesma coisa para café, para soja. Olha o café aqui lá o contrato K22, como disparou, né? Ele saiu aqui de um valor que estava mais abaixo e foi lá em 264 o contrato K do café, né? Explodiu com aquela alta que deu agora e voltou um pouco, né? O contrato aqui,
uma semana atrás, no caso, na semana onde aconteceu aquele movimento, onde é que foi o contrato K? Isso eu falei errado. Há uma semana atrás, olha onde o contrato K foi, que foi aquela paulada que o café deu, né? E há um mês atrás, como é que estava? Ele estava quieto. Então o contrato K explodiu naquela semana, na verdade todos eles explodiram, né? Mas agora voltou, recuou um pouco. E olha como é que o café está mais flat agora nos últimos períodos. E a soja, a mesma coisa, mesmo raciocínio, está com um backwardation aqui acontecendo. Beleza? Então isso aqui é uma coisa que vai ajudar muito, muito. Por quê? Porque assim eu consigo me posicionar no milho, consigo me posicionar nos outros ativos baseado nas curvas. Isso aqui esse gráfico ainda vai mudar, vai ter muito mais ferramentas nesse gráfico aqui. Mas já tá, quis mostrar porque é um dado muito importante e você não acha isso aqui na internet, né? Não acho. Então, e vai ter outros gráficos de sazonalidade, bastante coisa. Tipo aquilo que eu mostrei no Excel, vai ter aqui no Zigo de forma muito mais completa, com muito mais dados e mais interativo. Beleza? Mas vamos falar aqui do mercado. Deixa eu botar um gráfico semanal milho, ó, fechando, né, rompendo o da semana passada aqui. Deixa eu botar o contrato U. Como é que ficou? Rompeu aqui o candle da semana passada, né, média móvel para cima, as duas, por enquanto, tendência de alta. Gráfico diário, a coisa não está das mais bonitas, ele subiu, voltou um pouquinho, mas ainda está acima das médias móveis, tanto de 8 aqui quanto a média móvel de 20. Tem espaço, né? Tem espaço para cair um pouquinho, chegar aqui nos 98 e pouco e continuar subindo, vir pelo menos testar esse topo aqui no 101. E aqui é um ponto onde eu ficaria muito tentado a vender. Eu ficaria com muita vontade de vender aqui. Por quê? Por causa da simetria de risco. Porque se ele bater aqui, a chance muito, ou melhor, a chance não, né? Mas a probabilidade de eu ganhar dinheiro com uma queda ou ganhar mais dinheiro com uma correção é maior do que acreditar que ele vai subir sem parar. Ainda mais se a gente pensar um pouquinho na sazonalidade, dar um pouquinho de peso para ela. Tá? Então é um ponto interessante. Mas por enquanto estou de fora. O milho tem que se decidir, está parado na região do 100 ali. Dá vontade de vender, mas por enquanto estou de fora ainda. Né? O contrato CCMX, a mesma coisa, né? Parado, sem nenhum movimento no dia lá, fechando no 0 a 0. Tem espaço para cair até a média aqui. Cair até a média é uma queda quase nada, né? De 100 para 99 é um ponto. Um ponto, é 99,40 e 100,40, é um ponto. Né? Pode cair tranquilamente um ponto aqui. Quem tiver comprado um fundo ideal aqui embaixo, né? Um stop ideal aqui embaixo, porque se ele romper esse fundo aqui, ele já vai ter rompido média, rompido tudo. Quem está comprado e está com uma garantia pequena, bota um stop atrás do dia anterior. O único, porém, é que aqui é uma região de média, uma região onde eu compraria, não estoparia. Né? Então tem que tentar gerenciar o risco aí. Se está bem apertado, pode até abrir um gráfico de 60 minutos, tentar procurar um stop abaixo de um fundo desses aqui, ó, e botar aqui, que aí consegue segurar uma operação um pouco mais tranquila. Mas olha como no gráfico de 60 ele já está perdendo um pouco de força aqui e pode continuar fazendo isso por um período um pouco maior até chegar aqui nos 98 e pouco, que daria lá na média móvel, né, ou um pouquinho abaixo da média móvel do diário. Beleza? Então, no milho, por enquanto eu estou de fora, estou esperando ele decidir aí, depois que saiu o relatório, ele não andou, chacoalhou para um lado e para o outro, não andou lá fora, subiu um monte, mas voltou tudo. Então, vamos ver o que vai acontecer. O boi, BGIV 21, segue dentro daquela lateralidade, então ele segue no 0 a 0, está operando abaixo das médias, então não está um movimento muito bacana, mas ele pode fazer aqui, ó, se subir segunda-feira, um movimento parecido com esse aqui de trás, ó. Tá vendo? Então ele pode fazer um movimento parecido, que aí rompe essa região aqui, aí vai lá em cima de novo. E aí volta aqui. Inclusive, eu estou comprado no boi. Inclusive, vou ser bem sincero para você, se o boi voltar e subir aqui, se ele cair para baixo, eu stop. Ponto, acabou. E se ele voltar e subir, chegar a testar essa região dos 328, 329 e não romper aqui, tá? Na primeira tentativa de voltar, eu encerro a operação comprada. E aí eu vou entender que ele vai voltar de novo e vai ficar nisso até o dia que decidir romper. E aí, se ele cair aqui embaixo de novo, no próximo fundo eu compro. Né? E aí eu vou ganhar um pouquinho, se cair, quando subir eu ganho de novo, se cair eu ganho de novo, e assim a gente fica para cima e para baixo ali. Porque senão eu compro aqui, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Um mês depois eu encerro com 3 pontos de lucro e o boi ficou indo, voltando, me atrapalhando lá minha carteira, comendo garantia sem dar dinheiro nenhum. Então
esse tipo de trade também para mim não serve, ficar posicionado muito tempo e não andar. Eu gosto, pelo contrário, de posicionar e ele andar ali em uma semana, eu já está garantido o meu lucro que eu queria na operação, e se ele continuar andando a favor, aí sim, eu fico 10 anos posicionado, vou só rolando o contrato. Mas se não, eu prefiro encerrar e sair de uma vez e liberar e botar o dinheiro no bolso. Quanto menos tempo exposto, né, melhor. Olha como a volatilidade do boi está lá embaixo, está nas mínimas, mínimas, mínimas. Isso aqui é perigoso, volatilidade muito baixa é perigoso quando ele está próximo a um rompimento, porque ele pode pegar e a hora que acionar aqui, ele aciona um stop de uma galera aqui, dá um tiro para baixo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Olha aqui, o BGIV está na mínima, na volatilidade histórica mínima por enquanto. Então tem que ficar bem de olho nisso. Por enquanto, segue dentro da lateralidade, segue sem fazer nada de muito relevante, fechou no semanal abaixo da média móvel de 8, né? E aí ele pode estar fazendo, se a gente der um zoom, ó, dá para enxergar aqui uma espécie até de topo duplo, se quiser pensar em um rompimento dos 320, é boi para baixo, testando aqui os 312. Beleza? Então, essa é a ideia. Próxima semana ficar de olho num candle vermelho aqui ou dentro daquela lateralidade lá. O café, vamos botar o ICF-Z21. O café Z, podia botar ICF Fut, mas usei o contrato que está mais líquido, então o contrato Z do café, dá para ver o que na semana ele caiu, subiu, né, daquela explosão que deu, vocês viram lá no Zigo, aquela paulada que ele deu lá, há uma semana atrás, aí voltou, chegou próximo à região de média aqui e está subindo, então rompeu para cima, fechou acima no semanal, a tendência no café é de alta, inclusive na sexta-feira deu um ponto de entrada aqui no toque da média, né? Se ele romper para baixo aqui, ele pode vir testar essa média e esse fundo, e aí tomara que não rompa esse fundo e não volte para cá. Como que eu falei, o café, eu estou posicionado lá fora, mas no Brasil eu não estou posicionado e nem posicionaria nesses dias aqui, porque o café agora nesse período de agosto é onde vai sair de fato dados, números, levantamentos e tudo mais de questão de safra, questão de o quão aquelas geadas, aquele período de frio impactou de verdade no café. E aí a hora que começar a sair essas notícias, o preço pode pressionar, né? Ser pressionado tanto para cima quanto para baixo. Por isso que entre contar com a sorte e esperar, eu prefiro esperar. Então, vou esperar o café se acalmar aqui, esperar os candles voltarem para um tamanho normal, e aí sim daria para se posicionar, seja comprado ou vendido, independente da posição. Mas por enquanto a tendência segue de alta aqui, sem mais delongas. A soja, deixa eu botar a soja fut mesmo, ó, rompeu aquela região lá, daquela lateralidadezinha chata que vinha lá atrás, né, tá lá nos 30,09, então agora ela tem que romper para cima. Ela tem que romper os 31 lá para dar sequência na tendência dela. No gráfico semanal ela está enrolada aqui faz um tempão, né, dá para ver aqui, ó. Ela está bem enrolada, então ela subiu, foi lá em cima, mas aí perdeu força, voltou um monte e agora está enrolada aqui no meio do caminho. Então ela tem que sair dessa região aqui, né? Entre esses 27 e esses 31 aqui, a soja tá difícil de pegar um rumo. Então é aquela história, aqui é perigoso comprar, porque comprar aqui ela pode subir um pouquinho e cair um monte, né? E vender aqui já é mais tranquilo, porque ela pode subir um pouquinho, ser estopado pequeno, mas pode cair até o fundo dessa lateralidade, ou pelo menos testar esse fundo. Então fica com uma simetria de risco um pouco mais positiva. E é exatamente por esse mesmo motivo que eu prefiro, por exemplo, agora, né, nos R$ 100, eu prefiro vender milho do que comprar. Porque o milho pode subir um pouquinho, ir lá no 103, 104, lá no topo histórico e brigar naquela região lá, ou pode cair para os 90. Né? Então, é mais eu ganho mais se ele cair do que se ele subir. Então eu vou tentar operar pelo lado ou procurar uma entrada, né? Obviamente que tem que ter um candle, tem que ter um sinal, tem que ter um gatilho de entrada, mas eu fico mais contente se for para baixo o milho do que para cima, porque a chance de eu ganhar mais dinheiro caindo é maior, né, do que subindo. Por isso que a simetria de risco é importante. Mesma coisa a soja. Aqui eu estou comprando. Se eu olhar aqui, fez um pullback, movimento bacana, mas se eu tirar um zoom, eu estou comprando uma lateralidade no topo dela. Se eu botar num gráfico semanal, eu estou comprando aqui também uma lateralidade no topo dela. Mas fechou acima da média móvel de 8, média móvel de 20. Beleza, então espera romper aqui, espera fazer um pullbackzinho, e aí compra mais tranquilo, né? Espera ver isso aqui, ó.
espera ela subir mais um pouquinho, testar esse topinho aqui atrás, voltar aqui, e aí tu compra aqui nessa linha, aí bota um stop aqui embaixo. Se subir, beleza. Se cair, caiu, comprou melhor do que comprou agora e foi um estopado mais um stop menor. Né? Então tem que. O importante é perder pouco dinheiro. O dólar. Como é que está o nosso dólar? Ó, tá na cara do gol para romper, então ele está tentando romper lá aos 5,30, mas está difícil. Né? No gráfico diário está na tendência de alta, né? A volatilidade está diminuindo, mesma história. Né? A volatilidade começa a diminuir, começa a chegar próxima à região de rompimento, aí quem opera lá por bandas de Bollinger, algo do tipo, vê que as bandas estão ficando mais estreitas, e naquele momento a gente começa a pensar em se posicionar para comprar ou para vender, para operar o rompimento. Né? Nesses momentos, eu não, quem me conhece sabe que eu não sou fã de operar rompimento, mas nesses momentos eu gosto. Quem me acompanhou lá um mês atrás, que eu comprei Sinqia e deu quase 30% de lucro, voltou quase tudo, mas eu encerrei no topo. Né? Eu deixei meu carimbo lá, eu comprei aqui e vendi na máxima. Por quê? Porque eu saí onde bateu no topo dela que estava lá atrás e não ia ficar comprado naquele negócio. Né? Mas também eu fiquei um ano monitorando aquele ativo. Por quê? Porque a volatilidade dela diminuiu, contraiu, ficou ali totalmente lateral, um ano, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando rompeu, eu falei, bom, agora vai, tem uma memória de tempo de um ano aqui. Esse negócio conseguiu romper isso aqui, agora vai. E foi 20%. É a mesma coisa. Nesses momentos que a gente vê volatilidade caindo, por que eu acho que eu uso indicador de volatilidade? Volatilidade caindo, o mercado chegando, se contraindo aqui, chegando próximo a uma região de rompimento. Eu não tenho bandas de Bollinger aqui no gráfico, mas se eu botasse, ela ia estar diminuindo. Até acho que tem aqui. Está aqui. Ó. Pode ver que ela estava bem maior aqui, ela está diminuindo aqui. Ó. O que isso indica? Volatilidade menor. Geralmente, quando isso acontece, seja para cima ou seja para baixo, aí o mercado tende a andar mais forte. Aí se subir, eu opero comprado, se cair, eu opero vendido. Ponto. Então, esses são bons movimentos de rastrear. Como eu sempre falo, mercado dá dinheiro para quem tem paciência. Quem quer ficar clicando toda hora, no longo prazo, com sorte, empata, mas a chance é de perder muito mais do que ganhar. Porque boa parte do tempo o mercado é só ruído. E aí o Ibovespa, nosso Ibov, tá lá, né, testando rompeu sexta-feira, voltou, fechou numa altinha aqui, foi lá nos 119 e pouco, né, 120 aqui, como eu falei, se rompesse para baixo, ele vinha testar esse fundo aqui, ó, e foi praticamente lá. O próximo, se ele cair, continuar caindo aqui no 117, rompeu para baixo na média móvel, provavelmente talvez semana que vem suba, teste essa média aqui, então ele vai lá no 122, 120 e poucos, teste esse fundo aqui, que também foi topo aqui atrás. Então, o Ibovespa subir até os 122.200, 300 aqui, ou pelo menos aqui no 121.700, não é nenhum problema. 700 pontos não é nada, né? Até porque isso aqui é bem tranquilo de ele fazer, é bem provável que faça. E aí vamos ver se ele vai subir aqui, vai bater e vai continuar caindo, que nem fez todo esse período, ou se vai ganhar uma forcinha e tentar subir. Aqui ele já ensaiou. Ele ensaiou uma subida aqui e não aguentou. Talvez numa terceira pernada, aí ele ganhe um pouco mais de força e suba um pouco mais ou lateralize aqui. Então tem que ficar de olho nesses momentos. E como eu falei, eu estou vendido, estou líquido em mais de 70% da carteira desde aqui de cima. Daqui para baixo eu não peguei isso aqui em muita coisa. E estou com dinheiro no bolso lá. Se o negócio começar a subir, eu saio comprando. Inclusive comprei B3 sexta-feira. Vou botar aqui, B3, SA3. Comprei na sexta-feira. Por que eu comprei B3 sexta-feira? Porque todo mundo falou que B3 ia quebrar, ia acabar, ia diminuir, ia acabar, ia ter outra bolsa e não sei o que mais. E aí eu lembro de um senhorzinho que vocês devem conhecer, chamado Warren Buffett, que ele sempre fala que quando todo mundo tá com medo ou tá achando que o mundo vai acabar, é a hora que a gente tem que comprar. E quando todo mundo tá contente, achando que agora vai, que a lua o céu é o limite e tudo mais, vai explodir, foguete não tem ré, foguete para cima, que tudo vai subir, é a hora de realizar o lucro e botar o dinheiro no bolso. E quando saiu notícia que a B3 vai acabar, né, que vai ter outra bolsa, lá o Traders Club vai abrir uma bolsa nova, seja lá quem vai criar uma nova bolsa, eu nesse momento vi B3 sair de uma volatilidade lá de baixo, né, que ela estava lá nas mínimas, quietinha,
Vi B3 cair aqui, ó. Deixa eu pegar um topo aqui, né, que foi lá em 2020, cair 35%, tranquilamente mais de 30%, né, pegar aqui uma região com volume um pouco maior, cair ali 33, 34, enfim, se eu pegar de topo a fundo no TIC lá, deu 40%, se não isso, né? Nesse período todo, o B3 não para de cair, e caindo forte, e aí quando sai notícia dizendo que o mundo vai acabar, que agora a B3 quebrou, é a hora que a gente tem que comprar, e comprar. E se eu botar um volume aqui, eu tenho certeza, eu nem olhei isso aqui, mas eu tenho certeza, cadê aqui o indicador? Que deve ter tido um volume gigantesco. Acionei? Deve ter tido um volume gigantesco aqui, porque geralmente é nesses momentos em que acontece. Está aqui, ó. Olha o volume dos últimos períodos aqui, né, com exceção desses dias aqui. Ó, o volume de queda aqui foi todo esse gap gigantesco aqui que ela caiu. Aí bateu aqui 8% de queda, 8 e pouco por cento. No outro dia, ela foi lá e sobe 5, subiu menos, só que o volume deu um pouco maior ainda. Então isso aqui não é um volume pequeno, é um volume de quanto? 1.194 milhões. 1 bilhão em um dia. É muito dinheiro. O que deu pau no meu profit aqui? Ué, o que houve aqui? Você atrapalhou. Ah, eu botei lá para cima outro indicador. Minha nossa senhora. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Tá. Então, ó, eu comprei B3 aqui, tá? B3 é uma empresa boa, é uma boa empresa, é a única bolsa brasileira maior da América Latina, né? É uma empresa que é só ela, então é um monopólio, por mais que vai acabar, vai ter outra B3 e outra bolsa e tudo mais, que nem antes tinha. Né? Tinha a Bolsa de São Paulo, tinha a Bolsa do Rio lá, que o Najim Narras quebrou e tudo mais. Para isso mudar, não é uma coisa que acontece em 2 dias, 3 dias. Né? Então, a B3 é uma empresa que eu considero boa e mais uma frase do Warren Buffett que ele fala, que era, prefira comprar boas empresas num preço bom. Não, prefira comprar boas empresas num preço bom do que ótimas empresas a qualquer preço. Se eu comprar, sei lá, pega a Vale, que é a empresa que mais deu lucro no ano no Brasil, comprar a Vale a 120 é pior do que comprar B3 a 13 e pouco, onde ela bateu aqui a 14, né? É pior do que comprar qualquer outra aí, Las Cogna, Via Varejo, lá embaixo. Eu prefiro comprar qualquer ativo nas mínimas dele do que qualquer outro bom ativo. Prefiro comprar B3 aqui onde eu comprei, aqui que foi 14 um pouquinho, do que comprar Apple num topo histórico. Porque eu sei que Apple no topo histórico vai continuar subindo. A gente vai ganhar dinheiro com Apple. Mas pode, nos próximos 2 anos, cair 4, 5%. E sendo que essa empresa vem de uma queda de 30, 40, é uma empresa que é um monopólio, uma empresa boa, que tocou numa região de fundo, né, o próximo região de fundo aqui embaixo, ó, aqui atrás, que foi uma região de memória também, que se esse negócio subir aqui, sobe fácil, 10, 15, 20% lá nas médias. E aí a gente fica contente com esse movimento. Né? Então, sempre eu falo, quando dizem que um mundo vai acabar, que esse tipo de coisa acontece, é a hora da gente esfriar, pegar lá, tomar um chimarrãozinho e bem tranquilo, olhar ali e falar, vai acabar a Ibovespa, vai acabar a B3? Interessante. Bom, vai quebrar a Bolsa Brasileira, então não vai ter Bolsa mais. É a única que tem, é um monopólio. É uma empresa que tem um lucro gigantesco. Porque tudo que a gente faz de operação, seja comprando ação, vendendo ação, comprando índice, tesouro direto, o que for, opções, tem lá emolumento, taxa de liquidação, taxa de registro, tem taxa de custódia, taxa disso. Quem é que ganha dinheiro com isso? Não é eu, é a B3. Né? Então eles têm um lucro gigantesco. E aí, todo mundo que vai acabar, interessante, vou comprar então. Né? A R$ 14, 15, que seja, tá bom o preço. A 22 aqui fica complicado. Mas aqui a 15 tava bom o preço. E aí a gente compra. E aí espera. Daqui a. Aqui acontece. O que acontece? Aqui sai notícia na Infomoney, sai notícia lá em um monte de site, de blog, coisa que B3 vai quebrar,
que vai ter outra bolsa, que o ativo está caro, não sei o que mais. Todo mundo faz o quê? Vende aqui. E aí quando o negócio está aqui em cima, é a melhor ação da bolsa. Aí o que todo mundo faz? Compra aqui. E aí continua o famoso efeito manada. E aí os Guilherme aqui, que são os que ficam aqui falando bobagem, né, e mentindo aqui no YouTube, vai lá e compra aqui, aí vende mais acima, ou encerra a mão lá em maio lá no Ibovespa, para de comprar ações desde maio, o Ibovespa caindo 5, 6, 7% até agora, né, enquanto lá dizia que agora vai, era 140, tinha gente falando de 150 mil pontos, 160 mil pontos, no mesmo período que eu falei, beleza, tá bom para mim, vou parar aqui, daqui a alguns meses eu volto a comprar. Então, o famoso investidor, né, o cara que ganha dinheiro, não é o cara que fica achando que tudo vai andar para o mesmo lado a vida inteira. Tem que enxergar, ter ciclos. O mercado tem ciclos, é cíclico. E olha esse negócio aqui, ó, que é uma coisa muito importante que pouca gente fala. O famoso DI, dos mercados mais líquidos do mundo, mais negociado do mundo. Olha o que está acontecendo com nossos juros desde 2021, subindo 60%, 70%. E quem viu aquele videozinho que eu falei lá sobre como funciona uma economia, viu que eu falei uma frase bem... falei 70 vezes a mesma frase, que é o quê? Juros para cima, bolsa para baixo. O que acontece? É isso que acontece. Por quê? Porque aqui as empresas ficam caras para tomar dívida, tomar dinheiro, investir, expandir, crescer. E o que é o preço de uma ação? É exatamente a reflexão dos lucros de uma empresa. Então, se a empresa está se alavancando menos, está investindo menos, está tendo menos, está se endividando menos também, obviamente, mas ela está lucrando menos, obviamente a prestação tende a cair, os dividendos tendem a diminuir. E quando a empresa lucra infinitos rios de dinheiro, o preço da ação sobe, os dividendos daquela ação, daquela empresa sobe. Porque ao contrário de que muita gente acha que dividendo é presente, não é presente, dividendo é uma parte do lucro. Então, se Petrobras pagou um caminhão de dividendos há um poucos dias, foi por quê? Porque teve um dos maiores lucros da história. Assim como o Vale vai pagar um caminhão de dividendos. Por quê? Porque teve um dos maiores lucros da história. Então, esses ciclos do mercado é o que faz a gente se posicionar e ficar tranquilo, né? Operar com viés, operar de boa ali por uns 3, 4 meses, mas ó, os juros vai subir, vou operar meio uma mão mais fraca no Ibovespa, vou ficar mais de olho em algumas outras ações de um mais defensivo, vou operar lá fora com outra. Tem um milhão de coisas. E é óbvio que aí um percentual da carteira, né, fica lá para fazer trade em milho, fazer trade em boi, que não tem, que muda a dinâmica em relação a isso. Também tem toda essa influência, mas muda um pouco a dinâmica. Usa para fazer day trade índice, dólar, no intraday, nos 5 minutos, que se o juros está subindo ou caindo, não vai impactar naquele tempo gráfico ali, né? Então, um percentual da carteira a gente deixa nos caça-níquel, e aí o macro pesado a gente se baseia no mercado um pouco mais tranquilo. E aí o mercado está caindo, bom, tem ações boas, eu quero manter em carteira, não quero vender, faço venda coberta, né? Tem outras que estão subindo, eu estou a fim de comprar num preço bom, lanço o put lá embaixo, se não for exercido, ganho um prêmio, mas se for exercido eu compro o papel lá embaixo, né? Porque é um preço que, eu falei, B3 a 22 eu não compro, mas B3 a 14 eu compro. Se eu tivesse lá em 20 reais em B3, eu poderia começar a lançar put lá embaixo. Se subir, se eu for exercido, né? Se cair eu for exercido, eu compro. E é assim que a gente ganha dinheiro no mercado. Beleza? Então, por hoje era isso. Vamos nos preparar para amanhã, a partir das 9, a gente começar a operar o mercado de novo. Beleza? Valeu, obrigadão, um abraço. Boa semana para todo mundo, bons trades para todo mundo. E mais adiante o Zigo vai ter bastante coisa para vocês conseguirem analisar. E uma ferramenta extremamente útil que não tem hoje no Brasil, pelo menos eu não achei, e nem lá fora, né? Para esse tipo de coisa que a gente tem aqui. Beleza? Valeu, até mais. Tchau.